Olá pessoal, tudo bem com vocês? Estou passando por aqui para colocar mais um vídeo no meu canal do YouTube. Hoje para falar sobre os absurdos que eu tenho escutado e as inverdades que existem com relação ao agronegócio brasileiro. Existem muitos aproveitadores do setor que se dizem entendidos, que vivem num mundo que gira ao entorno das grandes propriedades rurais, dos grandes frigoríficos e tão somente isso. Existem entendedores do agro que se posicionam dentro de gabinetes, dentro de escritórios. Como eu disse, vivem o universo dos grandes, mas não vivem a realidade do setor. Existem os entendidos do agro que se direcionam aos grandes produtores rurais e às grandes empresas. Mas não existem esses grandes entendidos que sintam na pele as dificuldades do pequeno e médio produtor, do pequeno e médio empresário, que sintam as dificuldades daqueles que não vivem de grandes círculos e ofertas de negócios dentro do agronegócio. Esse ano, pessoal, em outubro, vamos cobrar, nós que vivemos do agro, direta e indiretamente, e isso é importante que se diga, o agronegócio não é somente quem vive no campo, o agronegócio faz parte das grandes cidades. Hoje os preços absurdos dos alimentos não está relacionado com a guerra, e sim com a falta de gestão interna aqui no Brasil, com relação ao agronegócio. Mas me admira muito quando eu me converso, tiro um tempo para conversar com os entendidos do agro, e entendo e vejo que de entendido eles têm poucos. Eles têm muito pouco de entendidos. Eles surfam a onda dos grandes produtores, mas não sabem a dificuldade de 90% do Brasil. Vivem de casos pontuais, de situações específicas, e é por isso que o agronegócio brasileiro não se desenvolve. Não existe inovação, porque nós surfamos as ondas dos grandes, surfamos a onda da sazonalidade de mercado. Não apresentamos propostas e projetos que façam com que o agro brasileiro se desenvolva de uma maneira geral. Eu escuto verdadeiros absurdos de entendidos do agronegócio que vivem em gabinetes. Como eu disse, vivem ao entorno de um mundo que não é o mundo real, o mundo dos grandes. E diga-se de passagem, muitos grandes produtores hoje passam por grandes adversidades. O agronegócio brasileiro vive de um volume de exportação, mas muito mais do que isso, vive de uma alta valorização do dólar, que tem impulsionado a exportação devido a uma sazonalidade de mercado causada pela pandemia. O Brasil é o país do agro que vive da sazonalidade. Então esse ano, em outubro, pessoal, vamos cobrar dos candidatos a presidente da República, a Senado Federal, à Câmara dos Deputados, propostas reais. Não aceitem mais discursos vagos que falam do agronegócio como se nós vivêssemos no Alice no País das Maravilhas, que não é real. Esse agronegócio não existe. Existem situações e momentos que nós podemos nos alegrarmos com relação ao agro. Nós temos o agro direcionado hoje, e parece que só vive disso o agronegócio brasileiro, com assuntos relacionados a soja, milho e carne bovina. Mas e o resto? E o restante? Por isso que eu digo que muitos que se dizem entendidos do agro, consultores do agro, são meros coadjuvantes que vivem de uma história que não é real. Vivem de um mundo que não é real. Cobrem propostas. Exijam conhecimento, exijam a realidade. Não vamos aceitar posicionamentos vagos baseados em situações que não são reais a nível de Brasil. Isso vale para candidato a presidente da República, ao Senado Federal e à Câmara dos Deputados. Aqueles que se dizem representantes do agro terão que ter conteúdos, terão que entender que o agro não é essa maravilha toda que estão dizendo. Isso é vaidade. Isso às vezes é até vulgar. Nós precisamos entender do agro dentro de sua maior especificação. Precisamos entender do agro a nível macro, com propostas, entendendo o que está acontecendo e aquilo que precisa melhorar. Precisamos de um agro que atenda aos anseios de todos. Não podemos mais aceitar um agro de vaidades.
um agro limitado, pessoas que se coloquem como entendidas do agro, mas que só vivam uma realidade, que vivam esse mundo da Alice no País das Maravilhas. Essa é a realidade que existe no Brasil. Uma realidade que desqualifica aqueles produtores que estão com problemas, jogam os problemas do agro para debaixo do tapete, para nós vivermos de ilusões e de inverdades. Outubro de 2022, quando um candidato falar sobre agronegócio, vamos exigir conteúdo, vamos exigir as verdades, vamos parar com vaidades e falar aquilo que existe e que está acontecendo no agronegócio. Certo, pessoal? Vamos entrar agora no assunto de uma maneira geral. Vamos entender, o Brasil é um país de extensão continental. São mais de 8 milhões e meio de quilômetros quadrados. O agronegócio tem uma diversidade cultural absurda, muito grande. Existem problemas hoje que nós estamos vivendo junto ao agronegócio com relação às diversidades climáticas, que têm afetado a produção e a produtividade lá no campo. Faltam políticas públicas para proteger esse produtor rural, que é um empresário, que vive de uma empresa a céu aberto, que não tem tido apoio, que não tem tido assistência frente ou perante a essas diversidades climáticas que vem acontecendo no Brasil. Falta planejamento agrícola. Essa é espetacular, essa afirmação. Falta planejamento agrícola. Vivemos de uma sazonalidade de mercado internacional que inflaciona e inviabiliza a produção interna. Nós estamos exportando soja e milho num volume absurdo e nós estamos comprometendo a produção dentro do país, inviabilizando a produção de suínos, por exemplo. Inviabilizando e inflacionando a produção de animais que vivem dentro de confinamentos. Inviabilizando preços nos supermercados de alimentos derivados da soja e do milho que estão subindo semanalmente. Falta entendimento do agronegócio. O agronegócio não se resume a grandes produtores rurais ou a grandes empresas, que parte do princípio que mostra, que trabalha com fatos isolados, situações específicas. Quem afirma isso mostra que conhece muito pouco do agronegócio. Precisamos de gestão e foco no nosso setor. Precisamos de desenvolvimento, equilíbrio, estabilidade, produtividade, redução de custos, segurança no campo, produção. Precisamos de foco no produto, no investimento, na margem de lucro e no resultado final, para todos. Vamos fazer uma análise geral do agronegócio. Vamos analisar todo o território e todos os tipos de produção e de produtores, pequenos, médios e grandes. Vamos analisar antes da porteira. Qual é a base dos investimentos na propriedade rural? Como está a carga tributária, os recursos, o seguro agrícola, políticas públicas e margem de lucros antes da porteira. Quem é que pode afirmar para nós que essa situação ela é favorável para todos? E que o Brasil vive os melhores dias do agronegócio até hoje já existentes. Quando a gente fala dentro da porteira, garantia de comercialização e preço para a produção. Vamos pegar todas as culturas. Soja, milho, mas vamos pegar o trigo, o sorgo, o café, o cacau, o arroz, o feijão e por aí afora vai. Quem que garante que o agronegócio brasileiro vive os melhores dias quando a gente fala dessa situação? Garantia de comercialização e preço para todas as culturas. Não sejamos vagos para falar somente de soja e milho. Vamos falar de todas as culturas de grãos produzidas no Brasil. E vamos para fora da porteira. Vamos falar de mercados consumidores, sejam eles no Brasil ou fora. Políticas de preço que garantam uma sustentabilidade na comercialização dentro do Brasil sem ter influência no mercado internacional. Vamos falar de exportação de uma maneira geral, considerando todas as culturas e todas as cadeias produtivas. Vamos falar da importação de alimentos que acontece de uma maneira desenfreada no Brasil e que prejudica e impacta a produção dentro da propriedade rural. Vamos falar dos estoques reguladores que deveriam de ser e ter condições de manter
o consumo no mercado interno sem deixar com que haja uma exportação demasiada, de forma demasiada, que comprometa o abastecimento dentro do mercado nacional. Vamos falar de margem de lucro e de resultado, fora da porteira. Quem vai me dizer que o Brasil vive os melhores dias, como eu já escutei, como nunca houve ganhos financeiros como nos últimos anos? Isso mostra o quanto as pessoas são vagas de conhecimento sobre esse setor do agronegócio. Nós vivemos a China dependência. O agronegócio brasileiro, para estar bem, nós deveríamos ter uma diversidade comercial. Não poderíamos estar na mão dos chineses como nós estamos. Se os chineses fecharem as portas para o agronegócio brasileiro, nós quebramos. Nós quebramos, o agronegócio brasileiro quebra. Não existe comércio exterior. Não existem negócios internacionais. Existem a China dependência ou a dependência do agronegócio brasileiro da interferência das grandes associações e das grandes tradings. Não existe representatividade do agro junto ao mercado internacional. Como que o agronegócio está bem? Nós precisamos parar de falar de uma maneira negativa quando a gente fala de políticas de intervenção de preço. Ela é real e se faz necessária. Políticas de proteção ao produtor rural brasileiro que não tem, nunca teve. Mas eu vou um pouquinho mais além. Eu quero pegar esses entendidos do agro e eu vou fazer algumas perguntas. Vamos falar sobre cadeia produtiva da carne bovina brasileira. Vamos falar de quantidade, qualidade, rendimento de carcaça, produtividade por animal abatido. E eu desafio vocês em qualquer lugar no Brasil a me provarem que um frigorífico de médio porte, de 500 animais por dia, consegue ter uma escala de abate de segunda a sexta, uma escala de abate de segunda a sexta, somente com animais de bons rendimentos. Eu quero que vocês, entendidos do agronegócio, me falem dos fertilizantes. Agora virou moda, mas vocês estavam calados, totalmente perdidos, sem assunto e sem entendimento do agro, para falar dos fertilizantes há 2 ou 3 anos atrás, como eu vinha falando. Do alto custo de produção e da dependência do Brasil, o país do agro que não planta e não produz se não importar fertilizantes. Um país sem visão, representantes sem entendimento, sem conteúdo, que já não vinham alertando o agronegócio há muito tempo, devido a essa necessidade, essa dependência da importação de fertilizantes. Mas eu desafio vocês a mais um pouco, a falarem sobre o trigo, a falarem sobre o sorgo, com a mesma propriedade que vocês falam da soja e do milho. Desafio vocês a falarem sobre a cadeia produtiva do leite, que passa com grandes problemas há anos, com relação ao preço justo pago ao produtor de leite. Uma cadeia produtiva que não tem planejamento de exportação, que importa derivados do leite pressionando o produtor de leite lá dentro da sua pequena propriedade, inviabilizando a operação e favorecendo somente os grandes. Vocês que se dizem entendidos do agro, vocês são fantoches. São figuras representativas que só sabem falar dos resultados dos grandes produtores. Mas vamos um pouco mais além. Vocês que dizem que o agronegócio está bem, como está a suinocultura? O suinocultor está quebrando, porque nós criamos uma China dependência para a produção de carne suína. Quando a China saiu do mercado, quebrou o produtor rural, porque ele inflacionou, mas os grandes frigoríficos estão exportando, usando da saída da China para pressionar o produtor, o suinocultor, para pagar menos pelo quilo do suíno vivo. Vamos mais além um pouco, ovinocultura e caprinocultura no Brasil. É uma vergonha não ter projetos, propostas para desenvolver essa grande produção de proteína animal que poderia estar abastecendo o mercado internacional também. Não existem projetos nem para o mercado interno. Vamos falar de produção sustentável no Brasil? Não existe. Vamos falar da produção de café também, para você que é entendedor da soja e do milho. O produtor de café passa por problemas no Brasil também, entra ano e sai ano. Vamos falar da agricultura familiar. Vamos falar dos problemas dos frigoríficos que não fazem parte de um pequeno grupo seleto que é beneficiado do mercado de exportação. Dos 3 grandes frigoríficos que estão quebrando com os concorrentes devido ao seu alto poder aquisitivo, seu alto poder financeiro. Pagam caro pela matéria-prima no campo, exportam, têm uma grande margem de lucro e jogam carne barata no mercado interno, quebrando os pequenos e médios produtores.
os pequenos e médios frigoríficos? Vamos falar do endividamento do produtor rural, que alguns dizem que são caloteiros do campo, mostram que são vagos de conhecimento, não tem assunto e nem conteúdo para abrirem a boca para falar da locomotiva do Brasil, que é o produtor rural, que passa por dificuldades e diversidades e que não tem praticamente apoio nenhum. E quando entra numa questão de endividamento ainda é chamado de caloteiro. Vamos falar das políticas de preço, vamos falar de políticas protecionistas para o mercado nacional e também para o produtor rural. Vamos falar dessa vergonha que se chama importação de alimentos desenfreadas que acontece no Brasil, carne bovina, derivados do leite, arroz, tudo quebrando com o produtor rural, que ele que sustenta o agronegócio. Vamos falar do Brasil exportador de commodities e que hoje não tem mais crédito para exportação de produtos manufaturados. Aqui é um resumo sobre o que acontece no agro e que eu gostaria de olhar para a cara dos entendidos do agronegócio brasileiro e pedir para ele explicação sobre isso aqui, para mostrar o quanto eles são vagos e pouco entendedores dos problemas que acontecem no agronegócio brasileiro. Fica aqui a minha observação sobre esses demagogos do agronegócio, os paraquedistas do agro, políticos e assessores, consultores, paraquedistas do agro, falsos entendedores. E eu digo aqui mais uma vez, vamos cobrar desse ano conteúdo, propostas. Não vamos aceitar discursos vagos e medianos que falam do agronegócio somente se referindo a safra recorde, exportação recorde e representatividade no PIB. Vamos exigir no Brasil conteúdo por parte daqueles que dizem que estão entendidos, que são entendidos e que estão junto com o agronegócio brasileiro. Se não houver propostas, se não houver entendimentos, se não houver conteúdos, se não houver visões sobre a realidade do agronegócio, o agro do campo, se for só agronegócio de gabinete, não votem, não apoiem, não importa de que partido seja. Vamos eleger políticos que realmente estejam engajados nos problemas que nós vivemos no agronegócio, de norte a sul do Brasil. Se não for assim, não vamos eleger políticos paraquedistas do agro, piolhos do agronegócio, falsos entendedores do agro, para nos representarem em Brasília no ano que vem. Fica aqui a minha observação sobre a realidade que nós vivemos. E eu desafio os grandes entendedores que vivem na cola dos grandes produtores e dos grandes frigoríficos a virem debater comigo essas causas, pequenas causas que eu coloquei aqui com relação a cadeias produtivas, para mostrar para nós o quanto eles entendem pouco do agronegócio brasileiro. Um forte abraço a todos, fiquem com Deus e até o nosso próximo vídeo.